Tô gravando a reunião, gente. Show de bola. Quando entrar todo mundo aí, não sei quem tá faltando. Tá faltando alguém? Vou dar uma olhadinha, mas acho que já pode ir começando. Tá, beleza. Então, vamos lá. Gente, então, começar me apresentando, né? Eu sou o Arthur, eu fui gerente de marketing da equipe, lidava com a parte de patrocínio, né? Principalmente lidando com os patrocinadores, investidores, ah, ajudava a gerir a rede social as redes sociais, né, da equipe. Ah, fui de, acho que janeiro de 2018, ou algo próximo disso, até um pouco depois da competição. Agora eu fico mais como um consultor, né? Fico aí meio que de back office da equipe, mas ainda estou auxiliando aí alguns processos. Atualmente eu trabalho como gerente de produto. Tem esse nome bonito, né? Product Manager, mas é literalmente a mesma coisa, gerente de produto. Na Que Concursos. Vou começar falando hoje, nesse primeiro curso, né? Palestrinha de metodologia ágil, mais especificamente o Kanban. Metodologia ágil não se resume ao Kanban. Temos também o Scrum, que é bem famoso, mas vou falar um pouco mais do Kanban, porque eu acho que, além de se encaixar muito mais com as cerimônias e os rituais da equipe, acaba sendo até um pouco mais moderno, né? Então, um pouco mais aplicável no contexto de vocês. Cara, eu imagino que não sei se alguém aqui faz engenharia de produção, imagino que engenharia mecânica também tenha isso, não sei, enfim, dos outros cursos, mas na faculdade a gente acaba aprendendo que o Kanban é só uma metodologia criada pela Toyota ali em 70, se não me engano, que a galera usava um post-it, e aí racionalizava o processo muito longo, e aí, de acordo com o progresso do processo, as pessoas iam movendo os post-its por coluna. Até é isso, mas colar post-it na parede não faz alguém ser ágil, nenhuma empresa, nenhum projeto, nenhuma equipe. A cultura ágil, ela vai muito além disso. Ela é entregar valor com agilidade. Agilidade não necessariamente significa rapidez. Agilidade, a cultura ágil, nesse caso, é para você entregar esses pequenos blocos de entrega continuamente, que isso reduz muito o risco de dar algum problema, de não dar tempo, ou alguém ficar perdido no meio do processo e não estar entendendo o que está rolando, por não saber em qual etapa do processo a gente está. Eu botei aqui 3 principais pontos que eu enxergo do Kanban. O primeiro deles é pequenas tarefas. Como eu falei, né, quando você está analisando uma tarefa muito, muito extensa, vamos botar um exemplo de construir o chassi do rover. Ele acaba sendo uma tarefa bem extensa, porque vai ter corte de tubo, vai ter que lixar a boca de lobo, aí solda tudo, enfim, são vários microprocessos atrelados a um macroprocesso. Então, quando você bota como meta, hoje a gente começa a fazer o chassi, daqui a 3 meses a gente termina. A chance da merda é alta, porque você não está tendo controle do meio. E o meio é o que importa, nesse caso, né? Então, você quebrar, como eu falei, por exemplo, essa tarefa de construir o chassi do 0 ao 100 em várias microtarefas. Vai ficar mais fácil as pessoas que estão de fora do núcleo entenderem o que está rolando, porque eles vão ver, essa tarefa aqui está nessa parte, então beleza, acho que vai dar tempo. Foge um pouco, né, de ficar dentro só do núcleo, o contexto do que está rolando. Priorização. Cara, priorização é um pouco complexo, mas o que é a priorização dentro do Kanban? Dentro dessas pequenas tarefas, a gente sempre vai ter uma estimativa de tempo. Como assim estimativa de tempo?
vamos supor que o Igor fique responsável por lixar os tubos do chassi. E ele estimou que isso vai levar 16 horas. Mas a outra tarefa que não sei, vamos supor, sei lá, tirar a foto do rover para aquela parte lá do guidebook, que eu não sei para quando está planejado nesse ano, mas a gente tirar uma foto de algumas das etapas do processo. Quando você olha a estimativa de uma e olha a estimativa de outra, você consegue ver, pô, esse aqui tem 16 horas, esse aqui vai levar 30 minutos. Eu consigo fazer isso aqui antes desse 16 horas, eu vou estar entregando bastante valor, porque é um requerimento da competição. Então você vai ter essa jogada de priorização. Eu dei 2 exemplos bem extremos, né, mas às vezes tem algumas tarefas que estão batendo muito de frente, estão com uma estimativa próxima, estão com uma importância bem parecida, e se torna um pouco mais difícil você priorizar uma tarefa dessas. Mas vai um pouco da experiência, um pouco, né, de bom senso, você priorizar de acordo com a necessidade da equipe. O terceiro ponto é a execução. Depois de já ter quebrado em pequenos blocos, já ter estimado cada tarefa, você começa a executar. A execução é normal, não tem nenhuma diferença. Você só vai executar o que necessariamente está priorizado. Você nunca vai executar o que ainda não foi priorizado e nem estimado. É a etapa final. E um ponto que eu queria trazer é como a gente vai conseguir quebrar grandes tarefas em pequenas tarefas. Eu botei aqui que não existe receita de bolo, e de fato não existe. Ninguém vai chegar para vocês e falar, olha, faz dessa forma aqui, porque se você quebrar em 5 etapas vai ser bom. Mas você pode olhar e dizer, não, faz sentido quebrar em 7. E ninguém está certo e ninguém está errado. Vão ser formas diferentes de você analisar o mesmo problema. Então, uma dica que eu dou para vocês, que a gente faz bastante na empresa, é sempre conversar com alguém que já tenha tido experiência com aquilo, ou, enfim, trazer a visão de outros núcleos para o que você está fazendo e ter que começar a quebrar em microtarefas que sejam coerentes, né? Você, quando não está acostumado a fazer isso, nunca fez isso, não tem nem experiência de fazer aquilo, fica bem complexo você analisar aquilo, pô, vou quebrar em 2 tarefas. Cara, você não sabe o que você está fazendo. É muito melhor você pedir ajuda, e pedir ajuda não é problema nenhum. Acabei botando assim que começa pequeno, exatamente disso, você pode pedir ajuda, não tem problema nenhum você ver com pessoas mais experientes como você vai poder lidar com aquela tarefa. Beleza, agora eu falei mais ou menos aí de bem geralzão, né, do Kanban, e eu queria dar só aqui um ponto para vocês de a importância do Kanban, né. 76% das empresas no mundo acreditam em sucesso dos seus projetos às falhas comunicativas. E eu, como eu falei, o Kanban, ele traz muita transparência, né, para o projeto, porque quando você tem cada núcleo da sua equipe totalmente consciente do que está rolando fora do núcleo deles e até mesmo dentro, tudo se torna muito mais claro. Enxergar falhas se torna mais fácil. Então, essa metodologia ela vem para suprir essa necessidade e mitigar esse risco. Ah, acabei falando desse slide. E vou dar um exemplo, cara, do Kanban. Eu uso Kanban meio que individual. Na empresa a gente tem um Kanban para cada squad. Squad é como se fosse um time, né? Em que eu sou gerente. E a gente quebra, pelo menos a minha tarefa, né? É quebrar essas tarefas e quebrá-las em colunas também. Lá no QC a gente tem várias e várias colunas, mas porque o processo é bem mais burocrático, né? Mas eu, individualmente, tenho uma conta no Trello e eu faço um mini Kanbanzinho ali das minhas tarefas diárias, né? Eu botei aqui um print, ele tá bem michuruca, porque eu tive que tirar uma porrada de coisa, porque eu não sabia se eu podia compartilhar os dados da empresa, deixei só o que podia. Vou dar uma passada com vocês aqui, mais ou menos, de como eu faço o meu Kanban individual, o que não significa que vai funcionar para a equipe, como eu falei. Vai depender do processo que vocês vão adotar. A primeira coluna é o fazer. Fazer sempre vai ter o nome do card, né? Cada trequinho desse aqui é um card. Por exemplo, rodar a pesquisa de nota para raio-x. Isso é um card. Dentro desse card, eu vou especificar qual
o que vai ser feito nessa tarefa. Nesse caso, o nome é até bem autoexplicativo, não precisa, mas quando você tem algumas tarefas um pouco mais complexas, é bem importante o escopo do projeto estar bem definido. E tem um carinha aqui embaixo que está estimativa. Como eu falei, a estimativa é muito importante para a priorização no Kanban, porque quando você tem a estimativa, fica muito mais fácil você prever a quantidade, né, de produção, quanto você está produzindo, quanto tempo você vai levar para aquilo, e com isso prever riscos também, né? Às vezes você estimou uma tarefa de 16 horas e você começou numa terça-feira, sendo que sexta-feira vai ser feriado. Será que você vai conseguir no feriado para a UF para poder fazer determinada tarefa? Não agora, né? Porque está em período de pandemia, não tem ninguém indo para a UF, mas entenderam. E aí, a segunda coluna eu boto como priorização, que depois de estimar, eu vejo o que é mais importante do que está estimado, o que vai trazer mais benefícios, que vai trazer mais impacto, e priorizo nessa coluna. Eu normalmente gosto de deixar apenas 4 cards no máximo como priorizados. Por quê? Porque se você prioriza tudo, nada está priorizado. Se você transpor a coluna fazer para priorização, você literalmente não priorizou. E priorização, eu pego sempre o card de cima, que naturalmente é o card mais importante, e passo para fazendo quando começa a fazer a tarefa. Eu tenho uma coluna de feito, porque eu geralmente faço alguns relatórios sobre o que foi feito na semana, o que foi feito no mês, sobre desempenho e esse tipo de coisa. Acredito que para vocês é importante também, mas tem bastante gente que adota o Kanban e não usa essa coluna de feito. Só depois de concluir o card, apaga ele. Para vocês, eu não recomendo que isso seja feito, porque, como eu falei, é bom ter esse histórico, não só para vocês, mas até pensando em equipes futuras, vocês terem documentado, ter um Trello bonitinho, ajuda bastante a próxima equipe a entender, principalmente naquele ponto que eu citei de quebrar em várias tarefas. Às vezes eles viram, a equipe passada quebrou em 5 tarefas aqui, ficou bacana, eles conseguiram entregar. Acho que a gente vai conseguir fazer dessa forma. Então, eu vejo como bastante importante essa última coluna. Não existe uma metodologia para você criar as colunas do seu Kanban. Como eu falei, no meu eu só tinha fazendo, priorizado, perdão, fazer, priorizado, fazendo e feito. Não necessariamente essa vai ser a ordem que vocês podem colocar. Vocês podem colocar como fazer, priorização, fazendo, botar uma coluna de revisão, porque pode ser importante você fazer uma tarefa, colocar uma coluna de revisão para você checar, por exemplo, se o ângulo da boca de lobo que você cortou está em 45 graus. Se não me engano, é 45 graus. Eu posso estar viajando agora, mas se não me engano, são 45 graus. Mas podem estar, sei lá, 30 graus. Isso vai ser um lixo para soldar depois, não sei nem se dá para usar. Então, talvez seja importante vocês colocarem uma coluna de revisão. Depois de revisão, vocês podem colocar alguma coluna como estoque. Estoque quer dizer que ela está pronta para ser utilizada por alguma outra tarefa. Enfim, sejam criativos. Uma das partes mais importantes do Kanban é quando você vai escopar um card. Quando você começa a ter muitos cards, só ter o nome deles, como lá no meu caso, eu tenho cards, a maioria deles está sem escopo, mas é porque são geralmente micro tarefas mesmo que eu boto ali. Mas quando está executando tarefas dentro do time, a gente tem um escopo sempre bem extenso, né? Porque ele ajuda na hora da estimativa, que a gente chama de requirement set, que é o que a gente pretende entregar com aquela tarefa, com aquele card. A gente tem também quem executa, naturalmente você vai delegar membros da equipe para fazer aquela tarefa. E a estimativa vai depender exclusivamente de quem foi delegado para aquela tarefa, porque não faz sentido eu estar delegado para pintar o chassi e o Igor, ou sei lá, a Tainá, estimarem essa tarefa por mim, sendo que quem vai executar sou eu. Então, sempre deixem estimar quem vai executar a tarefa. Eu botei aqui um
passo a passo de como começar a implementar o Kanban. E não é um passo a passo, né? Como eu falei aqui, é só uma caneleta, porque, como eu falei, não existe receita de bolo. Eu acho que não existe receita de bolo para nada, e isso, inclusive. Ah, mas como não se tem e não se teve no ano passado essa visão um pouco mais macro da concepção do projeto, eu acho extremamente importante começar a ter essa visão um pouco mais de longo prazo, né, das entregas, e a partir do longo prazo você conseguir definir o seu curto prazo. A, o primeiro passo, né, é definir tudo que vai ser necessário para se executar o projeto. Então, o que é tudo que é necessário para executar o projeto? É tudo mesmo, é comunicar com patrocinadores, gerir rede social, sei lá, comprar peças, enviar o chassi para pintura, porque acho que a gente não faz isso na UF, geralmente a gente envia para pintura, para seja para algum parceiro nosso ou não. E, enfim, tudo que deve ser feito. Para isso, eu recomendo que vocês entrem em contato com pessoas que já tiveram essa experiência, não necessariamente só dentro da Demips, né? Podem sair para procurar a equipe do Baja, a Faraday, qualquer galera, com certeza vai estar super disposta a ajudar vocês nessa parte. Uh, com isso finalizado, é importantíssimo que vocês façam o roadmap de vocês. Cara, o roadmap, ele é bem comum em algumas empresas, principalmente da área de tecnologia, mas ele tem se tornado cada vez mais comum em empresas de todo o ramo. O roadmap é como se fosse o cronograma das entregas que você tem geralmente para aquele ano. E como a competição é anual, eu imagino que faça bastante sentido fazerem um roadmap anual, em que a data início vocês vão definir, não sei se vai ser no dia assim que vocês entrarem, se vai ser hoje, se vai ser amanhã, vocês podem definir, e a data final é o dia da competição. Então, todo esse período vai ter que ter é osso, né? Vão ter tarefas que vocês definiram, como eu falei no passo 1. Depois de você estabelecer esse roadmap, vocês vão pegar todas as tarefas que são macro e definir elas em micro. Como eu falei, você com uma tarefa muito longa, que leva 3 meses, você não consegue gerir ela bem. É muito mais fácil as tarefas menores. Quarto passo é a definição do escopo de cada card, que também é importantíssimo, principalmente para o ponto 5, que é estimativa de tempo para cada card para ser executado. Geralmente, a prática comum, né, é tudo ser estimado em horas de trabalho. Mas você pode colocar dias, você pode colocar semanas, não recomendo, eu prefiro, eu acho mais interessante colocar em horas de trabalho, porque se você está botando, às vezes, 2 semanas para uma tarefa, é bem provável que você possa quebrá-la mais um pouquinho e fazer umas 3 tarefas de algumas horas. Depois da estimativa, o próximo passo é você priorizar, e 7, 8, 9 são os passos finais já, que é execução, como ela já normalmente ocorre, que não é o ponto principal do Kanban, mas, obviamente, tem que ter execução das tarefas, senão nada fica pronto. Eu botei aqui o ponto 8, como eu falei para vocês, que eu vejo bastante sentido. Mais uma coluna de revisão, e o nono, que é a entrega, ou finalizado, feito, como vocês queiram chamar. É bem enxuto essa metodologia. Eu falei pra cacete agora esse tempo todo sem parar. Alguém não entendeu alguma coisa ou quer que eu volte a algum ponto? Galera? Pessoal, tá tudo certo? Vocês estão entendendo? Oi, boa tarde. Fala aí, boa tarde. Eu só queria
uma definição assim do que seria metodologia ágil. Para eu entender, tipo, exatamente, porque eu entendi que o Kanban é uma metodologia ágil, mas eu não consegui entender direito por que é ágil. Qual é esse sentido de ágil? Cara, então, a ideia de metodologia ágil é você começar o conceito de agilidade, na real, é você começar a fazer essa priorização de trabalho em, principalmente, entregas menores, que é meio que o corpo, né, do Kanban. E com essas entregas menores vem essa ideia de priorização, de estimativa, que são todas análogas em qualquer metodologia ágil, né? Seja no Scrum, seja no Kanban. É basicamente isso, né? Essa quebra, priorização e microentregas é mais ou menos aí a ideia da metodologia ágil. Entendi. É ágil porque você quebra em parte. E aí aquilo fica mais fácil para você resolver. Sim. Saquei. Obrigada. Alguém tem mais alguma dúvida, galera? Tá, beleza. Vou entender que ninguém tem mais nenhuma dúvida. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar. Eu botei. Não sei se todo mundo aí tem meu contato, meu telefone, eu passo para vocês no final, se alguém quiser falar comigo. Mas no final também botei o link do LinkedIn, se alguém quiser falar comigo por lá, tá beleza. Eu botei um slide aqui final, mas eu não sei até que nível a gente consegue fazer isso aqui, que era tentar começar a conceber o que vocês enxergam como o início, né, não é nem uma versão 1, é um beta do Kanban. Cara, essa cadeira aqui, ela tá descendo toda hora para baixo. Essa primeira versão do Kanban da equipe, para até mesmo ver se vocês conseguirem entender um pouco aí de qual é a ideia principal, né, do Kanban. Acho até que se eu abrir um Trello aqui, tá todo mundo vendo minha tela ainda? Sim, tá Acho que sim. certinho. Beleza. Deixa eu abrir um quadro. Tá. Todo mundo aqui já usou o Trello, pelo menos conhece o Trello? Se alguém não conhecer, recomendo que dê uma olhadinha. O Trello é uma ferramenta gratuita, você pode pagar por ela também, mas é só para alguns adicionais, mas é uma ferramenta bem interessante, que a galera usa bastante dentro das metodologias ágeis, né? Tem dentro do Kanban, do Scrum, que seja. Você começa sempre adicionando uma lista. Nesse caso, essa lista eu vou colocar fazer, ou o que a gente chama normalmente, né, de botei backlog, não é backlog, é backlog, que são as tarefas, como falei, que devem ser escopadas. Eu vou colocar aqui, imaginando que eu queira fazer um bolo. Falei que não tem receita de bolo, mas eu vou fazer uma receita de bolo agora. Vamos supor que a primeira tarefa seja comprar o leite. A segunda tarefa seja comprar chocolate. E a terceira tarefa seja comprar ovo, sei lá. Leva ovo no bolo, gente? Estou viajando, não acho que Leva. Então, beleza. Faltou o fermento, senão seu bolo não vai crescer. Justíssimo, justíssimo. Eu não sei mais o que falta, gente. Mas eu Pô, acho que Faltou isso é o farinha. 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 Isso aí. Vocês estão Isso é vendo que eu sou um exímio cozinheiro, né, gente? Não sei fazer muito Meu bolo. Deus. Tá difícil. Então, como eu falei, a gente... Aprenderam a fazer um bolo. Vou botar aqui
Ver a receita Ler do receita do Tudo Gostoso. Isso. Priorizar aqui primeiro. Então, o que eu fiz agora? Eu quebrei alguns passos do bolo, só nessa parte de compra, né? Obviamente ainda vai ter, sei lá, juntar todos os ingredientes. Eu vou pular algumas etapas aqui, porque eu realmente não sei fazer um bolo, tá, gente? Eu falei da gente fazer um bolo aqui, mas eu acho que eu tô viajando. Juntar todos os ingredientes e, sei lá, botar no forno. Alguém mandou uma mensagem aqui, mas acho que eu não vi nada. Primeiro. O que a gente vai fazer agora? A gente já tem todas as tarefas para você fazer um bolo, teoricamente, né? Do início ao fim. E a primeira delas é ler a receita no Tudo Gostoso. Quanto mais detalhado o escopo for, melhor. Então, e eu gosto muito de checklist, gente. Então, não só checklist, como bullet point, qualquer coisa, numeração, qualquer coisa. Também gosto. Pô, é literalmente o que eu mais faço. Primeiro passo é, sei lá, entrar no Tudo Gostoso e procurar uma receita de bolo. Passo 2, anotar a receita de bolo. E não vejo mais passos do que isso. Como eu falei, é uma tarefa bem simples, né? Mas pode ser tarefas mais complexas. E aqui tem um ponto que eu gosto bastante do Trello, que são os power-ups. Em power-ups, a gente consegue... questão aqui. Ué, não tá aparecendo. Será que eu já tenho? Pô, tá aqui. Data de entrega. Foi mal, gente. Tava procurando. Aqui, por exemplo, eu consigo definir a data de entrega. Por exemplo, vamos botar aqui a data de entrega seja disso que eu consiga finalizar essa tarefa amanhã. E aqui em comentário, eu vou colocar a estimativa, sei lá, 1 hora, menos, né? Acho que meia hora para isso tá suficiente. E pronto. Assim, em essência, bem enxuto, é mais ou menos isso que você faz quando você vai executar esse primeiro passo, né, do Kanban, que é essa primeira coluna. Depois tem a tabela de priorização, ou que normalmente as pessoas chamam de to-do, e somente tarefas estimadas podem ir para essa coluna. E aí vem a terceira coluna, que é a execução, que normalmente a galera gosta de falar as coisas em inglês. Eu não sou muito fã, não, mas, cara, acaba acontecendo. A galera sempre bota doing. Isso falando a nível de mercado. Trazendo a tarefa para doing, quer dizer que ela está sendo executada. E aqui, que fica importante, você está olhando tanto a estimativa quanto a entrega que você está prevendo para aquela tarefa. Porque se ela está na coluna de fazendo, ou doing, como vocês queiram chamar, e já estourou a estimativa, provavelmente tem algum problema na estimativa. E é bom ver com a pessoa se ela estimou corretamente, se aquela estimativa fez sentido, porque é a partir das estimativas que você vai priorizar o trabalho. E se as estimativas não estão sendo feitas corretamente, tem algum problema, principalmente nessa parte da priorização. Depois de fazendo, é importante que, na minha visão, vocês tenham a coluna de revisão ou review, né? Vamos supor que na coluna de revisão, eu venho aqui, tarefa feita, revisar. Ela já está aqui na tarefa na coluna de revisão. E vamos supor que a Tainá entrou aqui, tarefa feita, revisar, ela vai dar uma olhada. Tá, ela vai tudo ok para seguir.
Outra coisa, né? Se a gente fosse fazer esse bolo juntos, o Arthur ele tem como atribuir para outras pessoas estarem ajudando. Por exemplo, colocar, sei lá, eu vou comprar o chocolate, o Igor vai comprar o ovo, e por aí vai. A gente tem como ir atribuindo para as pessoas, e aí, quando eu estou atribuída nisso, eu recebo no meu e-mail uma notificação quando esse prazo está prestes a vencer. Isso é legal também do Trello. Excelente ponto, que eu, inclusive esqueci de passar por ele. Essa parte de delegar as pessoas, ela tem que ser feita sempre no backlog. É que eu não tenho ninguém nesse board aqui comigo. Então, só posso atrelar a minha tarefa. Mas se tivesse outras pessoas, eu poderia colocar para, enfim, qualquer pessoa aqui que estivesse participando do board e a pessoa que ficaria responsável por toda essa etapa até a revisão que outra pessoa teria que olhar. Depois de revisado, e vamos supor que a Tainá gostou da receita que eu escolhi e ela deu tudo aqui para seguir, beleza. Aí eu posso botar aqui em feito ou na frescura, done, que a galera gosta. E a gente passa para feito. Assim, é um fluxo relativamente simples, mas não vou mentir, ele fica sempre um pouco pegado de você manter ele sempre atualizado. Talvez seja chato em algum momento, mas eu não vou recomendar esse experimento, porque vai zoar de vocês demais, mas se colocasse metade da equipe para trabalhar dessa forma e a outra metade naquele jeito de 3 meses a gente tem essa parada pronta, e analisasse quem performasse melhor, eu aposto que a parte da equipe que estava utilizando a metodologia conseguiu performar melhor, não só a nível de entrega, mas a nível de documentação, a nível de comunicação, transparência e vários outros aspectos. Eu gosto bastante do Kanban, também gosto um pouco menos do Scrum, mas são metodologias bem legais. Se vocês tiverem algum interesse, a gente tem alguns livros que falam sobre isso. Curiosamente, tem aquele livro lá, famosão, que todo mundo gosta, que é o Startup Enxuta. Ele fala do Kanban, mas é muito mais parecido com o Scrum do que o Kanban, mas é um Kanbanzinho ali. E se vocês quiserem alguma recomendação de leitura também, ou enfim, alguma outra ideia, alguma outra dica que vocês queiram aí para poder implementar essa metodologia na equipe, vocês podem falar comigo. O que eu tinha preparado foi essa apresentação. Coloquei aqui, se alguém quiser falar comigo também por fora, tem LinkedIn, ou tem uma conta no Medium, eu escrevo alguns artigos sobre a minha área de trabalho, que envolve bastante essa parte de metodologia ágil, de produtos, de gestão de tempo, enfim, se vocês quiserem dar uma checada lá, tá aí o link. Eu não sei se alguém compartilhou com vocês essa apresentação, mas eu vou mandar no link aí do Meet, provavelmente, não sei se a galera vai mandar para vocês depois, mas de qualquer forma, se alguém já quiser salvar aí, tá enviado. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma sugestão? Alguém não gostou de alguma coisa? Eu queria falar primeiramente, obrigada, Arthur, pela sua apresentação, achei bem bacana. E isso, assim, isso que ele tem é uma visão muito de empresa e o Trello é utilizado em várias empresas. Isso é uma coisa muito boa para vocês levarem do DMIFS para a vida, porque, por exemplo, lá no meu estágio a gente usa Trello direto quando a gente tem ações que são muito longas e, assim, foi bem bacana a gente implementar isso. É legal vocês terem esse know-how já para quando vocês chegarem lá já estarem a par. Não diria até que não é só legal, mas é totalmente um diferencial. Porque na Sim, faculdade sim. a gente não tem muito contato com metodologias recentes, principalmente nessa área, né, um pouco mais até de tecnologia. Então, quando você já está ambientado com esses processos, que são super comuns nesse nicho, né, de empresa, você tem sim um diferencial em relação aos outros candidatos, seja para uma vaga de estágio, seja para uma vaga de trainee, seja o que for. Então, cara, super recomendo, experimentem, façam. Se tiver alguma dúvida, falem comigo. E fechou, galera. Se alguém tiver mais alguma dúvida aí, Ó, o mandou Pablo, aqui. Qual isso. a relação entre o Trello e o Kanban? Cara, o Kanban é a metodologia, é o framework, né, que a gente usa
de metodologia ágil, e o Trello é exclusivamente esse site aqui, que você consegue botar, dividir em colunas e cards, né? Mas tem, além do, sei lá, do Trello, tem, por exemplo, o Favro. Favro enfim, é a mesma parada, só que ele é um pouquinho mais completo, né? Que tem algumas ferramentinhas a mais. Esse aqui é o da empresa, vou mostrar aqui rapidinho, mas é só a mesma ideia. Backlog, to do, doing review, testing, porque a gente tem que ter, burocracias, pronto para produção, feito, e é a mesma ferramenta. Só que ela acaba sendo um pouco mais robusta por conta de algumas necessidades da empresa, mas você pode fazer Kanban num quadro e você fazer as colunas com caneta pilô e colando post-it, também funciona. Mas como vocês são uma equipe, tá todo mundo remoto e não não é fácil você, todo mundo, a gente ter um quadro igual para todo mundo dentro de casa, que não faz o mínimo sentido, é mais fácil se usar o Trello ou o Favro, ferramenta que vocês escolherem. Eu falei do Trello porque ele é de graça. Sim. E o Kanban, como ele disse, né, ele é uma metodologia e ele é uma das metodologias da filosofia do Lean Manufacturing, como ele comentou aí no começo, que veio da Toyota. E assim, essa ideia de Lean é uma manufatura enxuta, né? Então, como ele falou, todo tempo que a gente puder economizar no nosso projeto é válido e a gente reduz esse tempo de produção, o que faz com que a gente entregue melhor o produto. Essa é a ideia. E tem N metodologias de Lean que são muito interessantes também, se vocês quiserem dar uma pesquisada depois sobre isso. É bem bacana. E é bem visto pelas empresas. Extremamente bem visto, na real. Sim. E galera, mais alguma pergunta? Perguntas, conhece o Pipefy? Cara, eu conheço o Pipefy, mas eu nunca cheguei a usar. Tem, como eu falei, tem N ferramentas, né? Tem Trello, Pipefy, tem o Gira. Gira é Jira. Eu acho que ele é de graça também, não tenho certeza, mas tem limitação de número de pessoas. E, e não sei como é que é o Pipefy, se ele é de graça, se ele também tem restrição no número máximo de pessoas. Eu sei que o Trello não tem. Você pode botar quantas pessoas você quiser, você paga só por alguns power-ups, que são algumas funcionalidades a mais, né? Algumas integrações, como, por exemplo, você pode integrar o Trello ao Google Sheets, e aí você gerar um relatóriozinho dos cards em diário, semanal, o que seja, né? E aí, se não me engano, no Trello, não, se não me engano não, com certeza. No Trello você só pode ter um power-up, que é esse adicional. Mais do que isso é pago. Então, não é tão necessário, mas você já pode ter um. Acho que mais do que isso não é tão relevante. Mais alguma pergunta? Pessoal, pode perguntar sem ser escrevendo no chat também, não tenho vergonha, não. Uhum. Acho que ninguém tem mais nenhuma dúvida. Vou encarar isso como acabar as dúvidas. Então, se alguém não quiser perguntar agora também, tá super tranquilo, pode me chamar depois. A gente bate um papo sobre isso. E, cara, acho que fechou aqui. Beleza, então. Obrigada, Arthur. Valeu Show, aí. valeu. Foi bem bacana. Achei bem interessante. E 5h30 a gente vai voltar, tá de volta aí com você, falar de gestão de tempo. E a gente agora vai ter uns 40 minutinhos de break, mais ou menos. Uhum. Show de É isso, bola. gente. Obrigada a todos aí Show, por estarem participando. E quem puder ficar para a próxima vai ser bem bacana também. show de bola. Valeu, galera. Gente. Tainá.